Em abril de 2005, uma mulher chamada Jennifer Wilbanks desapareceu apenas 4 dias antes do seu casamento. Centenas de pessoas saíram à sua procura e a história do seu desaparecimento chamou a atenção de todo o país. Por esse trecho, parece até mais uma história de crime real, de certa maneira corriqueira, não é? Um sequestro, um marido suspeito, e de fato foi, depois um corpo, e por aí vai, aquela história bem triste, não é? Só que definitivamente não. Essa história é bem diferente e, acima de tudo, insólita. Eu diria que, se a gente pensar bem, ela é até um pouco tristemente cômica. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se você gosta de casos reais, eu te convido a se inscrever, a acompanhar o Insólito, ativando o sino das notificações, tá bom? Se puder, considere entrar para o nosso clube de membros também e me marca lá no @oinsólito no Insta, fechado? Quero ver quem tá assistindo ao episódio de hoje, que olha, vou te contar, hein? Tá na lista ali dos 10 mais insólitos que eu já contei nesse caso aqui. No final, vocês vão me dizer aí nos comentários, combinados? É isso, recados dados. Vamos aos fatos. Muitos imaginam o dia em que se casarão com a pessoa amada. Acredita-se que este grande evento será o único em suas vidas e, portanto, nada pode dar errado. Fazer uma lista de convidados, escolher um lugar, um cardápio, escolher o famoso vestido de noiva. E a Jennifer Wilbanks, de 32 anos, também passou por todos esses momentos emocionantes. A Jennifer nasceu em 28 de fevereiro de 1973. Ela passou toda a sua vida na Geórgia e foi na cidade de Duluth que ela conheceu seu noivo, um cara chamado John Mason, que também tinha 32 anos. O John, como toda a sua família, estava financeiramente estável, bem seguro. Seu pai possuía uma clínica médica particular em Duluth. Amigos o descreveram como uma pessoa gentil e atenciosa, pronta para ajudar em tempos difíceis. John e Jennifer namoraram por cerca de 1 ano e pareciam um casal perfeito. Todos que os conheciam ficaram entusiasmados com a notícia de que eles tinham decidido se casar. Os preparativos, então, para o casamento continuaram normalmente, tudo ia muito bem. A luxuosa cerimônia, que contaria com a presença, digamos, de várias centenas de convidados, estava marcada para o dia 30 de abril de 2005, precisamente um sábado. Mas 4 dias antes, conforme vocês já viram lá na introdução do episódio, 4 dias antes do casamento, na terça-feira, 26 de abril, o John Mason denunciou o desaparecimento de Jennifer, a sua noiva, à polícia. Segundo ele, a moça tinha saído para uma corrida noturna, algo habitual na rotina do casal, mas ela não voltou. Ele tentou encontrá-la por conta própria, mas como não conseguiu, ele decidiu então buscar ajuda nas agências de aplicação da lei. Já no dia 27 de abril, foram organizadas buscas nas quais participaram mais de 300 pessoas, entre policiais e voluntários ali da região. Os bosques ao longo da rota em que Jennifer deveria percorrer foram vasculhados intensamente. Nesse tipo de caso, todos nós sabemos, cada minuto é muito importante e conta muito para um resultado positivo. Por isso, a polícia envolveu na busca até mesmo os funcionários que deveriam estar de folga na ocasião. No mesmo dia 27 de abril, um dos grupos de busca encontrou possíveis pistas, nomeadamente roupas, tênis e uma mecha de cabelo escuro comprido. Todos os achados foram enviados para o laboratório para estudos. Os familiares da Jennifer, enquanto isso, distribuíram panfletos com a imagem dela na esperança de que alguém a visse ou tivesse alguma informação importante para a investigação. A mídia se envolveu na cobertura da história e, além disso, outdoors com a imagem de Jennifer apareceram na cidade. A polícia verificou a casa em que ela morava com o John, mas foi mais uma formalidade, pois a princípio os detetives não viram nada de suspeito no local. Na quinta-feira, 28 de abril, o Major Donald Woodruff
do Departamento de Polícia de Duluth anunciou que o desaparecimento da Jennifer Wilbanks estava sendo priorizado como uma investigação criminal, a qual o FBI e o Departamento de Investigações da Geórgia se juntariam. Só para vocês terem uma noção de mencionarem aí como esse caso ganhou notoriedade lá na localidade. Muito bem. O segundo dia de busca também não deu em nada, nenhum resultado. Nenhum vestígio de Jennifer foi encontrado. Seus familiares ficaram chocados com o que tinha acontecido, então eles fizeram de tudo o que podiam, tudo que estava ao alcance deles, para que eles pudessem sair desse pesadelo. Eles recorreram a estações de rádio e vários canais de televisão com o pedido de divulgação da história do desaparecimento de Jennifer, sugerindo que ela poderia ter sido sequestrada e levada para fora do estado. Eles imploraram ao possível sequestrador que, caso fosse esse mesmo, a situação ali, que a Jennifer estivesse envolvida, para que ele a deixasse ir. E, logicamente, a hipótese de sequestro era uma das linhas de investigação. Até esse momento, tudo na mais perfeita ordem de uma investigação criminal, como vimos. Muito bem, nessa foto aí, vocês podem ver o John Mason confortando a mãe de sua noiva. Mas aqueles que leem artigos desse tipo há muito tempo ou assistem a vídeos sobre investigações, a vídeos de true crime, provavelmente já resolveram esse caso em suas mentes e já entenderam quem teve participação no desaparecimento de Jennifer, não é mesmo? Responda a si mesmo a pergunta: você sabe quem será julgado no final? Mas eu devo dizer a vocês que nem sempre as coisas são o que parecem, pois o desfecho dessa história é realmente surpreendente e foge completamente aos padrões. Muito bem, como sabemos, John foi a última pessoa a ver Jennifer viva. E quando a busca falhou, digamos, as suspeitas começaram a cair sobre ele de maneira mais intensa, como é natural também nesse tipo de caso, não é? Os detetives decidiram então descobrir quem estava se escondendo sob um possível disfarce de um bom homem cumpridor da lei que ia à igreja todos os domingos e, como diziam seus amigos, não conseguia machucar nenhuma mosca. Mas acalme-se aqueles que estiverem um pouquinho mais afoitos em baterem o martelo e darem o veredito. Acompanhem. Ao homem foi oferecido fazer um teste no detector de mentiras e ele, é claro, recusou. Em vez disso, ele fez um teste de polígrafo particular na presença do seu advogado, cujos resultados foram entregues à polícia, foram reportados à polícia. No entanto, uma manobra tão estranha, não é? E incomum, apenas aumentou as suspeitas dos detetives sobre o John Mason. Os resultados dos testes entregues à polícia não deram uma resposta clara à questão de saber se John estava relacionado com o desaparecimento de sua noiva ou não. Na tentativa de descobrir se ele tinha algum motivo para se livrar da Jennifer, os detetives revistaram a casa do casal e apreenderam 3 computadores. É importante ressaltar nesse ponto que nenhum sinal de luta ou qualquer outro crime foi encontrado na casa nessa investigação. Na sexta-feira, 29 de abril, um dia antes do dia marcado para o casamento, os parentes de Jennifer ofereceram uma recompensa de $100 mil por informações que ajudassem a encontrar a mulher viva ou morta. A polícia organizou então uma coletiva de imprensa na qual as autoridades anunciaram que estavam encerrando a parte ativa das buscas. Segundo o chefe de polícia local, eles reviraram provavelmente todas as folhas daquela cidade. Não havia absolutamente nenhuma pista e foi por isso que as buscas foram interrompidas. John Mason compareceu à coletiva de imprensa, mas não falou com os repórteres. O tio da Jennifer sugeriu que o John simplesmente não sabia o que dizer, o que não aumentaria a especulação de que ele estava envolvido no desaparecimento de sua noiva. Ao mesmo tempo, descobriu-se que as roupas, os sapatos e aquela mecha de cabelo que tinham sido encontrados lá no primeiro dia das buscas, vocês se lembram? Pois é, essas coisas aí não tinham nada a ver com o desaparecimento da Jennifer.
Segundo a própria polícia, esses achados aí eram apenas lixo. O único suspeito com um motivo era o John. Jornalistas 24 horas por dia estavam em sua casa e literalmente o seguiam o dia todo, todas as horas do dia. Quase ninguém teve dúvidas de que ele estava envolvido no desaparecimento da noiva, mas era preciso encontrar a confirmação disso. No dia seguinte, 30 de abril, o casamento deveria acontecer, mas agora as pessoas se reuniam para rezar pelo retorno seguro da Jennifer. Pois é, que reviravolta inesperada, não é? Mas, voltando um pouquinho. Na noite do dia 29 de abril, o telefone de John tocou. O número não foi ocultado, mas o homem não sabia a quem pertencia. Ao atender e levar o telefone ao ouvido, o John ficou quase sem palavras. Ele ouviu a voz da Jennifer. Ela disse que foi sequestrada, levada para algum lugar e abusada. Ela chorou e disse que depois de tudo ela foi liberada e não sabia onde estava. Mas apesar do alívio, o John ainda não tinha percebido que a sua alegria seria ofuscada por circunstâncias simplesmente insanas. Depois de falar com o John, a Jennifer ligou para a polícia. Ela disse ao atendente que havia sido sequestrada e depois libertada e que não sabia onde estava. O número do qual ela ligou foi rastreado até um telefone público localizado em Albuquerque, no Novo México, a cerca de 2.000 quilômetros de Duluth, na Geórgia. Ao endereço em que se encontrava o telefone foram enviados policiais, que, chegando ao local, de fato encontraram a Jennifer. A sua família agradeceu a todos os envolvidos, bem como a mídia, dizendo que, graças às notícias, o sequestrador tinha libertado a mulher. Quando a polícia levou Jennifer para a delegacia, eles notaram que sua aparência não correspondia muito às histórias que ela contava sobre o que tinha acontecido com ela, e ela também descreveu seus sequestradores. Ela disse que era um homem e uma mulher, com cerca de 40 anos, que estavam viajando em uma van azul. Os agentes do FBI que vieram falar com a Jennifer rapidamente identificaram inconsistências em sua história, e quando apontaram essas inconsistências para ela, ou seja, quando, confrontaram a mulher ali com os fatos, ela admitiu que ninguém tinha a sequestrado. Em 26 de abril, ela disse a John que ia correr, mas em vez disso ela foi para a estação de trem e embarcou para o Novo México. Segundo ela fez isso porque não suportou a pressão e a emoção do casamento que se aproximava. É interessante saber nesse ponto também que a Jennifer Wilbanks aprontou bastante em sua juventude, por assim dizer. Em 1996, ela teria roubado $37 em mercadorias do Walmart. Já em 97, ela foi acusada de roubar $1.740 em mercadorias de um supermercado. Mas parece que a Jennifer, depois disso, ficou de boa e se envolveu em serviços comunitários após as acusações de roubo serem retiradas. Mas, em 98, ela foi pega roubando novamente, dessa vez $98 de um mercadinho local. Além disso, ela foi acusada de roubar casas de pessoas que a contrataram como babá. Ela sempre conseguiu evitar a prisão porque os furtos eram de pequenos valores. Vai vendo só. Agora, voltando a falar do sumiço, do suposto sequestro. Por um lado, tudo estava bem, não é? A Jennifer tinha sido encontrada viva, ilesa. Por outro lado, no entanto, o estado da Geórgia gastou cerca de $60 mil procurando pela mulher. Em 30 de abril, a Jennifer voltou para Duluth, chegando ao local para se proteger da atenção de pessoas e jornalistas que a esperavam no aeroporto. Ela se escondeu debaixo de um cobertor. O seu casamento, que estava marcado antes do sumiço, foi logicamente adiado indefinidamente. John acabou por ser um noivo abandonado, que, ao contrário de rumores, suspeitas e acusações infundadas, nada teve a ver com o desaparecimento de sua noiva. A Jennifer foi apelidada, nesse momento, de a noiva em fuga. Ela se desculpou publicamente com sua família, amigos, moradores da cidade.
Em 9 de maio de 2005, a Jennifer foi a um centro médico para lidar com problemas físicos e mentais que ela acredita terem sido fundamentais para sua fuga. Já em 25 de maio de 2005, ela foi acusada de fazer declarações falsas relacionadas ao seu sequestro e, por tudo isso, ela seria condenada a 5 anos de prisão. Em 2 de junho de 2005, como parte de um acordo judicial, a Jennifer foi considerada culpada de perjúrio e sentenciada a 2 anos em liberdade condicional e 120 horas de serviço comunitário. Ela também foi condenada a pagar um pouco mais de $15 mil em compensação pelas despesas públicas durante sua busca. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, não é? Então acalmem-se que a história não termina por aí. Em setembro de 2006, a Jennifer entrou com uma ação judicial contra o seu agora ex-noivo John Manson. A essa altura, o casal obviamente tinha cancelado o noivado e terminado qualquer coisa que ainda poderia haver entre eles. No processo, a Jennifer alegou que enquanto estava em tratamento, ela deu a John uma procuração para agir em seu nome. Segundo ela, John vendeu os direitos da sua história por $500 mil para uma agência de cinema que supostamente faria um filme sobre ela. Ele usou o dinheiro para comprar uma casa que estava registrada apenas em seu nome. E agora que eles terminaram, o John tinha expulsado a mulher da casa. A Jennifer queria a sua parte na casa, ou seja, $250 mil. E ela também cobrava $250 mil por danos. O John Manson entrou com uma reconvenção alegando sofrimento emocional por ter sido deixado no altar e ser acusado de estar envolvido no desaparecimento da Jennifer. E realmente, convenhamos que essa parte dele ter sido acusado prematuramente do que estava acontecendo com a Jennifer causa uma manchinha na reputação do cara, que apesar aí da retratação, todo mundo ter ficado sabendo o que aconteceu, tem sempre um ou outro que não fica, Então fica aquela manchinha. Complicado. Muito bem, em dezembro de 2006, ambas as partes desistiram de suas reivindicações, presumivelmente porque foi feito ali um acordo entre as partes, não é? O John Manson, abandonado às vésperas de seu casamento, casou-se com outra mulher em 2008 em uma cerimônia discreta na casa de seus pais lá em Duluth. Já a Jennifer também se casou em 2010, mas depois de 11 anos o casamento dela acabou. Ela ainda mora na Geórgia e nunca mais falou sobre o assunto. Gente, é um caso criminal, não é? Apesar de, felizmente, não ter nenhuma morte, não é? É um negócio tão surreal, insólito, bizarro, mirabolante que eu achei interessante trazer essa história aqui pra vocês. Dá uma aliviada na tensão, É bom às vezes. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho de hoje. Quero saber muito a sua opinião, deixa aí nos comentários. Pode ser um emoji, como eu sempre falo, tá bom? É isso. Obrigado por sua companhia. Um beijo do Ruivo. E até o próximo episódio.